Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, para estudarmos mais da tua palavra, Senhor. Te apresentamos, Deus, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor vá repreendendo, meu Deus, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Toda seta, meu Pai, todo tropeço, meu Deus, todo engano de Satanás, meu Pai, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção e para nos afastar da tua presença, meu Pai, que o Senhor vá repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Deus. Repreenda também, meu Pai, toda a enfermidade da vida do teu povo. Continua nos guardando, Senhor, nos livrando, Deus, nos abençoando, porque o Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que não nos abandona, que não nos deixa só e que cuida, Deus, das nossas vidas, da nossa família. Nós te pedimos, meu Pai, aumenta a nossa fé, Senhor, nos dê sabedoria, Deus, para fazermos a tua vontade, andarmos nos teus caminhos, Senhor, e renova as nossas forças, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é a evolução do profetismo em Israel. Nós vamos fazer uma leitura que está em 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 3 ao 6, o versículo 9, o 10 e do 17 ao 20, que diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Samuel, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém também não estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço: Com quem ele ia? Vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus e homem honrado. É tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem. Pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem que já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de seu pai? Amém? Então a gente vê aqui uma profecia, uma revelação importante, né, que foi quando Deus falou para Samuel que Saul seria o rei de Israel, né, o primeiro rei de Israel, que era ele que iria dominar sobre tudo. E como nós temos estudado esse trimestre sobre o ministério profético, nós vimos que os profetas, eles tinham uma grande responsabilidade e que eles assumiram um papel muito importante em Israel, né? E em suas origens, o trabalho que eles realizavam era justamente de fazer revelações e predizer o futuro. Só que com o passar do tempo, eles também passaram a assumir a responsabilidade de interpretar a lei, né, e aplicá-la nos casos concretos relacionados à vida do povo de Israel. Então, o profeta no Antigo Testamento, quando a gente pega a nossa Bíblia, né, a Bíblia que nós temos aqui no Brasil, a gente vai ver que ele está dividido, os profetas, em profetas maiores e profetas menores. Só que na lição de hoje nós vamos usar como exemplo a Bíblia hebraica, que classifica como profetas anteriores
e profeta posteriores. Mas antes da gente falar dos profetas anteriores e dos profetas posteriores, nós vamos falar de dois grandes homens de Deus que não estão nessa parte da Bíblia, né? Que eles não estão entre os livros proféticos. Por quê? Porque o ministério deles começou muito antes disso, mas eles são considerados profetas por dois motivos. Primeiro, porque eles tiveram uma grande relevância espiritual no contexto ali de Israel. E segundo, porque a própria Bíblia diz que eles são profetas de Deus, que são Moisés e Abraão. Então a gente vai falar primeiro sobre Abraão. Com relação a Abraão, o próprio Deus chamou Abraão de profeta quando ele disse: porque profeta é e rogará por ti, quando ele falou com Abimeleque. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. E a Bíblia, na verdade, ela não registra nenhuma profecia de Abraão. Mas nós também estudamos nas lições anteriores com relação ao ministério profético, e o ministério profético ele está relacionado com uma missão e um propósito, né? Então sempre o profeta ele tem um propósito, ele tem uma missão a ser cumprida, e isso fica muito claro e evidente na vida de Abraão. Então ele não era um profeta no sentido ministerial, mas ele tinha uma profunda comunhão com Deus, que é outra característica também que nós falamos do ministério profético, né? Que os profetas, eles tinham uma grande comunhão com o Senhor, tanto é que eles tinham um grande poder de intercessão. Aquilo que eles colocavam diante de Deus, aquilo que eles pediam, aquilo que eles oravam, o Senhor fazia, né? E a gente dá o exemplo de Moisés, que várias vezes foi diante do Senhor, né? Pedia a ele que não destruísse o povo, né? Que perdoasse o povo, porque o povo pecava várias vezes. Então Moisés sempre intercedia pelo povo. E outros profetas também que fizeram isso. Então a gente vê que Abraão ele era assim, era um homem que tinha uma grande comunhão com o Senhor, que tinha intimidade com Deus, né? E ele foi separado por Deus para um propósito que envolvia não somente ele, mas todos os seus descendentes, né? E os seus descendentes indiretos também, né? Que somos nós, né? Que somos considerados filhos de Abraão pela fé. Amém? Outro motivo para ele ser considerado também um profeta está relacionado com a bênção que Deus colocou sobre a vida dele, né? Por intermédio dele, sobre Israel e para a humanidade inteira, quando ele incluiu a promessa do envio do Messias ao mundo, abençoando assim todas as famílias da terra. Então, por essas razões, Abraão é considerado sim, né, um profeta, né, que ele tinha um ministério profético. O outro é Moisés. A partir de Moisés, né, o título de profeta assume contornos mais nítidos, mais claros, mais vívidos, né? Ele se tornou uma espécie de modelo para os verdadeiros profetas. Como eu disse, né, ele era um intercessor, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com o Senhor, né? E Moisés ele tem um propósito na vida dele, ele tem um chamado específico por Deus para cumprir uma obra muito específica, que era livrar o povo da escravidão do Egito e conduzir eles até a terra prometida. Então o Senhor deu uma mensagem muito clara para ele, né? Além disso, ele predisse as 10 pragas, realizou milagres, que é outra característica do ministério profético, e se colocou como mediador, como intercessor entre Deus e o povo. E além disso, ele também profetizou sobre a vinda do Messias, que está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Mas como Moisés viveu séculos antes, o seu nome não consta como um dos profetas, nem dos maiores, nem dos menores, né? Apesar dele ter sido sim um profeta, né? Um profeta que serviu até de exemplo, de modelo para os outros profetas. Amém? Agora a gente vai falar sobre os profetas anteriores. São os profetas que têm as suas histórias narradas
entre os livros históricos do Antigo Testamento. Esses profetas, os profetas anteriores, eles surgiram no livro de Juízes e eles atuaram durante a monarquia e parte do reino dividido. Nesse tempo, ser profeta era sinônimo de alguém que experimentava transes, né? Tinha experiências sobrenaturais com o Senhor, que são chamados de videntes e comerciantes de oráculos. O livro de Juízes, ele apresenta alguns desses profetas, como a profetisa Débora, né? Ele fala também de profetas anônimos, né, que não revelam o nome, além de outros grupos proféticos que estão em Juízes, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, e outras passagens. E aí a gente fala também, um dos profetas anteriores é o profeta Samuel. A partir de Samuel, o ministério profético, ele assume os moldes que se encaixa nos profetas futuros, né? Nos moldes dos outros profetas, amém? E aí, aparentemente, pelo menos de acordo com o que está registrado na Bíblia, Samuel, ele é o primeiro profeta a ocupar o cargo depois de Moisés. A Bíblia não fala de nenhum outro entre Moisés e Samuel. E então ele foi um porta-voz conhecido diante de Israel. E o último profeta, né, mencionado no Antigo Testamento é Malaquias, em uma data provável de meados do século V a.C. Agora a gente vai falar sobre fatos importantes sobre a vida de Samuel. Então, em um tempo que Deus raramente falava com o povo, Samuel foi usado, foi chamado, ouviu a voz do Senhor quando ele ainda era um menino, ele ainda era uma criança. Deus lhe dá uma tarefa tipicamente profética, anunciar castigo. Outra coisa, Deus não deixou nenhuma de suas palavras caírem por terra. Todo o povo reconheceu Samuel como um profeta, né, como um homem que falava em nome do Senhor. Deus continuou falando com Samuel e Samuel atuou na esfera política, ungindo e corrigindo Saul e também ungiu o próximo rei de Israel, que foi Davi. E o apóstolo Pedro coloca ele como marco inicial de uma nova classe profética lá em Atos, capítulo 3, versículo 24. Agora, durante a monarquia, né, esses profetas anteriores. Então, os profetas desse período, eles tornaram-se uma espécie de funcionários do rei. Eles tinham o seu sustento, né, o seu meio de vida, o seu salário, por meio das previsões solicitadas pelos monarcas ou de quem pudesse pagar. E isso certamente acabou banalizando o termo Nabi, que veio a significar profetizar. E talvez por isso Amós tenha rejeitado essa designação e talvez por isso também que começaram a surgir os falsos profetas, porque os reis queriam que profetas falassem aquilo que eles queriam ouvir. Só que esses profetas que realmente eram usados pelo Senhor, eles falavam aquilo que Deus queria que eles falassem. E os profetas que eram falsos, mas que tinham ali os seus salários, né, pagos pelo rei, eles falavam aquilo que o rei queria escutar. E dois profetas, eles se destacam nesse período. Um foi Gade, que é conhecido como o vidente de Davi, né? Estava próximo ali de Davi, aconselhando, falando, e também Natã, que foi um frequentador assíduo da corte do rei. Tanto Natã quanto Gade, eles desempenharam a função de conselheiros militares, além de influenciadores na área judicial e cultural. Amém? Durante o reino dividido. Então, a partir da divisão do reino de Israel, né, das 12 tribos de Israel, entre o reino do norte e o reino do sul, a gente vê que surgem dois grandes profetas, Elias e Eliseu, que foi o sucessor de Elias. E nesse período, o ministério profético, ele já tinha assumido o seu formato definitivo.
E os profetas, eles adquiriram uma grande importância, uma relevância muito grande no cenário nacional. Então, eles criticavam o governo dos reis com autoridade divina e influenciavam o povo a obedecerem ao Senhor, a fazerem aquilo que Deus queria que fosse feito. Então, o primeiro que nós vamos falar é Elias. Ele foi um profeta itinerante, sem vinculação a um rei ou a um santuário. E ele aparece na Bíblia, e a Bíblia não fala sobre a genealogia dele, da onde que ele veio, da onde que ele surgiu, né, a origem dele, só fala dele. Então ele aparece de uma forma imprevisível e desaparece de uma forma mais imprevisível ainda, né, que ele foi levado pelo Senhor. A sua maior batalha que ele travou ali durante a sua vida foi contra o culto a Baal, né? E, consequentemente, aos profetas de Baal. Então, Elias foi o representante de Deus em um período crítico da nação de Israel, né? Especialmente durante o reinado de Acabe e Jezabel, né? Que ele, inclusive, foi perseguido, jurado de morte, mas ele não se recusou a entregar a mensagem do Senhor. Ele sempre fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, inclusive realizou milagres, né, que manifestaram o poder de Deus, a glória do Senhor. E sem a atuação tão vigorosa de Elias, né, o povo de Israel provavelmente teria perdido a sua identidade monoteísta, porque eles já estavam, né, adorando Baal e outros deuses, né, fazendo tudo aquilo que o Senhor não queria, indo pelo caminho da idolatria e desse sincretismo religioso, que era essa mistura, né, de religiões com o judaísmo, com as religiões egípcias e as religiões dos outros povos. Então eles estavam fazendo tudo misturado, como muitas pessoas fazem hoje em dia, né? As pessoas, às vezes, elas se dizem cristãs, mas elas leem horóscopo, elas vão na mãe de santo e fazem leitura de carta, leituras de mão, e é aquela bagunça e aquela confusão. Então isso é um sincretismo religioso, né? Mistura um pouquinho de várias religiões e várias seitas, e era isso que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. Sobre Eliseu. Eliseu, ele era o discípulo de Elias, né? Ele andava ali com Elias e ele foi o sucessor de Eliseu. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe inúmeros milagres que Eliseu realizou, né? Então, além dele ser um profeta, ele foi um grande realizador de milagres, né? E ele também teve um protagonismo muito grande nos movimentos políticos da sua época. Amém? Agora nós vamos falar sobre os profetas posteriores. Então, esses são os profetas que exerceram os seus ministérios a partir de Isaías, né, passando pelo cativeiro, retorno e restauração, até Malaquias, que, como eu disse, foi o último profeta citado no Antigo Testamento. Então, em contraste com os profetas anteriores, que ainda eram chamados de vidente, né? Esses profetas, eles são mais intérpretes da lei mosaica e também escritores. Então, enquanto os profetas anteriores, eles tinham mais mensagens reformistas, os profetas posteriores, eles pregam mais mensagens contundentes, anunciando o fim do sistema, o fim do perdão de Deus, até porque eles já estavam vivendo novamente ali, muitas vezes já exílio. Então eles estavam vivendo uma situação difícil. Então a mensagem de Deus para o povo naquela época era uma mensagem diferente. Um novo significado para profetizar. O texto de Isaías, capítulo 6, versículo 11 ao 13, anuncia uma mensagem clara sobre o que está para acontecer. Então ele diz que as cidades deixariam de existir e grande parte da população seria exterminada. Já o profeta Amós, em uma linguagem mais poética, ele diz que a nação é como um cesto de frutas maduras, ou seja, mensagens que estavam anunciando um fim inevitável, caso não houvesse arrependimento e mudança.
E nós sabemos que como eles não se arrependeram, né, e não mudaram, muitas coisas ruins vieram acontecer com o povo de Israel, que nós já até estudamos em outras revistas, né, sobre a divisão das 12 tribos, né, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e o cativeiro do Reino do Norte e o cativeiro do Reino do Sul. Ou seja, todo o povo acabou sendo cativo e exilado, e nisso muitos morreram mesmo. Amém? Então, nós vemos que os profetas anteriores, eles atuavam um por vez, né? Então, teve um, depois teve o outro, depois teve o outro. Mas agora, nos profetas posteriores, existem grandes profetas vivendo na mesma época, só que em locais diferentes. Então, a gente tem Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, e um ato de misericórdia divina visando o surgimento de uma consciência de pecado e uma consequente mudança de atitude. Então, Deus, ele levantou vários profetas ao mesmo tempo, que era para falar com todo o povo, né, para ver se tinha esse arrependimento, porque Deus queria restaurar a nação de Israel, né? Então a gente sabe que mudanças não aconteceram como a gente esperava que acontecessem, né? Apesar de tantas mensagens e de tantos profetas, o povo ele seguiu ali nos seus pecados, né? Obstinado, pecando, cego, né? Parece que sem visão. Mesmo ouvindo o profeta do Senhor falar, eles não conseguiam entender e não se arrependiam dos seus pecados. E aí vem o que? O cativeiro. Então, como consequência dessa dureza de coração do povo, né, dos pecados, a tribo do norte foi levada cativa pelo Império Assírio, e cerca de 116 anos depois, as tribos do sul experimentaram também o cerco e a queda de Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, resumindo, todas as tribos acabaram sendo cativas, né? Todas foram derrotadas, voltaram, né, para a escravidão. Então, no reinado de Nabucodonosor, que levou o povo cativo, a gente percebe que o Senhor cumpriu aquilo que havia profetizado. Então, o exílio se tornou realidade. O povo ele foi afastado da terra prometida, né, a Abraão, e conquistada por Moisés, Josué e ampliada por Davi. Então, tudo aquilo que os antecedentes tinham conquistado, né, com muita luta, com muita perseverança, com muita ajuda de Deus, com muita confiança no Senhor, eles perderam tudo e voltaram para o cativeiro. E durante o cativeiro surgem 3 grandes nomes do Antigo Testamento. O profeta Jeremias, que atuava entre os remanescentes pobres, né, aqueles que ficaram em Jerusalém. O profeta Ezequiel, que profetizou entre os exilados da Babilônia, e Daniel, um profeta que teve uma forte atuação dentro da corte babilônica, porque foi para esse lugar que ele foi levado como cativo, né, como escravo. E aí o outro tópico da nossa lição fala sobre a restauração. Então, durante o cativeiro, toda uma geração de judeus cresceu embalada por canções de ódio contra os estrangeiros, como se esses estrangeiros é que fossem responsáveis por aquilo que eles estavam passando. E na verdade era por causa da desobediência deles, do pecado. Até que Ciro, um rei persa, conquista a Babilônia e torna-se um instrumento do Senhor para permitir que o povo volte à capital Jerusalém, né, e comece a reconstrução. Então, através de Ciro, os judeus eles tiveram a chance de resgatar a identidade nacional, lógico que longe da glória dos dias de Davi e Salomão, mas curados do pecado da idolatria. Então eles tiveram que passar, né, por de grande dificuldade até que eles se arrependessem, né, e reconhecessem que eles precisavam mudar para que o Senhor pudesse agir ali, restaurar, né, e levar o povo de volta para a sua terra. Amém? E aí a gente tem os profetas Ageu
e Zacarias, bem como um grupo de profetas anônimos, situam-se nas primeiras décadas posteriores à volta da Babilônia. Então eles pregam sobre a reconstrução do templo e nesse período surge com mais força a esperança de um novo rei descendente de Davi. Amém? Então eu vou ler a conclusão que diz assim: o fenômeno do profetismo apresenta múltiplas dificuldades. Quando se pretende estudá-lo como um movimento continuado na história de Israel, ele não é homogêneo em sua mensagem nem em suas manifestações, mesmo que estejamos tratando de profetas de uma mesma época. Muitas são as variáveis que poderiam influenciar essas diferenças. O propósito para cada qual profeta era chamado, o contexto social, político e econômico de sua época, tudo isso definia e distinguia os profetas e suas profecias, fazendo com que o ministério profético assumisse novas matizes e novos contornos. Amém? Então, fica claro, através do estudo dessa lição e das outras também, que apesar de terem o mesmo ministério, os profetas, eles eram usados por Deus de maneira diferente. Por quê? Porque apesar de ser o mesmo ministério profético, tinham missões e propósitos diferentes. Cada um foi chamado para uma missão específica. E mesmo aqueles profetas que atuaram na mesma época, no mesmo tempo, como a gente viu aqui, eles atuavam em locais diferentes, em contexto político, geográfico, cultural diferente. Então, eles eram usados por Deus de maneira diferente. Por quê? Porque Deus, ele não usa as pessoas da mesma maneira. Então, muitas vezes, a gente até se engana, porque a gente vê uma pessoa sendo usada por Deus e talvez até a gente deseja ser usado daquela mesma maneira. Talvez porque a gente quer ter o mesmo dom, o mesmo ministério. Então, a gente pensa que a gente tem que ser usado igual. Só que Deus usa cada pessoa de uma maneira diferente. Cada um tem um jeito e cada um tem uma maneira de ser usada pelo Senhor, Essa é a individualidade que Deus faz através de cada um de nós. Então, a gente aprende aqui que nós não podemos querer ser igual aos outros, Às vezes Deus nos usa, mas a gente não aceita, a gente quer que Deus nos use igual tá usando o fulano. Então nós temos que aceitar o ministério que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu e ser usado pelo Senhor da maneira que Deus quer nos usar. Não somos nós que determinamos como o Senhor vai nos usar, mas é o Senhor que determina, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que faz. Amém? A gente já viu, inclusive, exemplo de profetas que tentaram fugir do seu ministério, como Jonas, que tentou fugir para não entregar, mas o Senhor não permitiu, E ele sofreu consequências por causa disso. Outros que não se acharam capazes de realizar o seu ministério, como Moisés, por exemplo, que foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor, mas ele se considerava incapaz, porque ele não conseguia falar muito bem, Certamente ele tinha um problema na fala, mas o Senhor usou ele. Então o Senhor nos usa da maneira que nós somos, com aquilo que nós temos, da maneira que Ele quer. Não é da maneira que nós queremos, mas é da maneira que Deus quer. E nós temos que aceitar o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.